Eu vou estar ministrando uma parte, depois o meu querido, digníssimo esposo e pastor Edivaldo Freitas, vai estar aqui também. Salmo 127. A palavra diz assim: se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. É verdade. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Eu estou lendo pela NVI, é uma versão diferente talvez da que você tem. E acerca dessa, eu peguei essa versão por conta da construção, daquilo que foi proposto da parte do Senhor para você, querido casal, queridos casais, você que se encontra aqui nessa noite. Algo que a gente precisa ver é, a construção não é do dia para a noite. Você que já viu construções de casa, já esteve em locais de construção, o alicerce, e começa então a subir, e vem fase de acabamento, e em uma obra, em uma construção nunca para. Leva esse princípio para a tua vida como casal, como família. É uma obra que nunca para. É uma construção que nunca para. Melhorou um pouco hoje, pode melhorar um pouco mais amanhã. Amanhã ficou melhor, pode tornar melhor e melhor e melhor. Então, esse casamento que você tem que ver como uma construção, é uma construção que não para. É lamentável quando alguns casais desistem do seu casamento. Talvez você está aqui nessa noite com alguns problemas, com algumas dificuldades, e que bom que você ouviu a voz do Senhor e foi trazido pelo Espírito Santo para que você não desista dessa construção e desse trabalhar de Deus na sua casa e na sua família. É uma construção que pode ser melhorada, aperfeiçoada todos os dias. É por etapas. As pessoas não têm paciência muito com o outro. E para um bom casamento, você precisa ter paciência primeiro com você. E depois com o outro. Com você por quê? Porque você erra, você falha. E as suas atitudes podem trazer prejuízo dentro do casamento. Tenha paciência primeiro com você. Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Nós somos uma obra inacabada. Estamos em constante mudança. O Senhor vai aperfeiçoando, mudando áreas na nossa vida, vai removendo o que precisa ser removido, vai aperfeiçoando o que precisa ser aperfeiçoado e acrescentando aquilo que não temos. Então, quando nós olhamos para nós e vamos vendo essa obra que não acabou, tem muito. Quando nós olhamos para o Senhor, olhamos para a palavra e somos confrontados, aí vamos olhar, eu tenho que melhorar, eu preciso melhorar. Melhorar para o Senhor, melhorar para a minha família, melhorar para essa sociedade. Se veja como uma obra inacabada, alguém que está em construção, alguém que está sendo adornada, preparado, é assim que nós estamos. Então, é aos poucos, etapa por etapa, como uma construção. Esse templo não foi do dia para a noite, não mesmo, né, pastor? Nada. Não mesmo, né? Lá vem a base, o alicerce, até começar a subir as paredes, vai subindo, até chegar a essa altura. Acabamento, enfim, tantas coisas. Veja que o seu casamento é etapa por etapa. Mas em cada etapa da sua vida, exatamente entra o texto que nós lemos inicialmente. Se o Senhor, se Ele não for o construtor, se Ele não estiver fazendo parte, vai ser uma construção que está fadada ao fracasso. Porque muitas pessoas querem fórmulas para um casamento feliz.
fórmulas humanas, mas não querem buscar ao Senhor, o Deus que sabe como edificar os casamentos. Não existe fórmula lá fora. É por isso que muitos casamentos estão fracassando, porque têm buscado fórmulas de homens. É verdade. Se você deseja que o seu casamento seja um casamento abençoado, seja uma construção que vai crescendo, que tem uma base sólida, o Senhor tem que ser o construtor, não é você. Não é você buscando algumas fórmulas aí fora. É buscando a presença do Senhor. A palavra diz em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Glória a Deus. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Há uma diferença. A casa edificada na rocha, a presença de Cristo, a busca pela palavra, o desejo de andar segundo a vontade de Deus. Essa casa não vai passar tribulação? Vai, ela passa. Todos passam. Mas a diferença é, quando vem os temporais, quando vem as dificuldades, essa casa não desaba. A construção está firme, porque ela está firmada em Cristo. A sua casa está firmada na rocha. A sua casa está firmada em Cristo. Você tem buscado fundamentos da parte do Senhor para que esse alicerce não seja frágil, para que esse alicerce não seja tão vulnerável que a qualquer problema, pronto, acabou. Todo casal passa luta. Todo casal passa luta. As pessoas têm a ideia de que pastores não tem problema no seu casamento. Tem sim. A diferença é onde eles vão buscar a solução. Em Cristo. E esse é o tempo da igreja do Senhor se levantar em favor de famílias e de casamento. Deus não instituiu o seu e o meu casamento para ser dissolvido. O que Deus uniu, não separe o homem. Isso é válido ainda hoje. Isso é válido. Imagine, queridos, quando você se casou, antes era alguém que talvez você se dava muito bem, parecia que falavam a mesma linguagem. Mas vocês se casaram e foram morar no mesmo local. Parece que a mesma linguagem já não dá mais certo. As diferenças começam a aparecer. Mas se o seu lar foi edificado sobre a rocha, quando as diferenças aparecerem, você vai continuar casado. Porque você vai entender, que bom que eu não sou igual. Já pensou? Meu marido é baiano. Eu sou paulista. É diferente ou não é? Totalmente. Nada a ver. Geograficamente falando, nada a ver. Mas existe um propósito maior da parte de Deus. Se você conhece o estilo de vida de um paulista, quantos conhecem aqui? Ou já ouviram falar, né? Extremamente elétrico. Não para. É verdade. Né? Não para. Paulista, é verdade. Não para. Acorda cedo, fala verde, fala porta. Amor, portão, amor.
assim. Aí vem o baiano, eu sou baiano, todo tranquilo. Sossegado. Aí, meu rei, cheguei na área. O baiano. Não nasce, estreia. Lá na Bahia eles dizem que o baiano não nasce, ele estreia. Oh. Não morre, sai de cena. Não morre, sai de cena. Meu Deus. Aí você casa com alguém extremamente alegre. É assim, meu marido é assim. Nesses são 15 anos e 4 meses de casados. E é um tempo assim de alegria. Raras vezes eu vi o pastor Edivaldo bravo. Raras vezes. E ainda assim ele bravo, meu Deus do céu. Mas Deus nos uniu. Nos uniu. No começo do casamento foi choque. Que eu queria, liga esse motor aí, querido, em nome de Jesus. Acelera. Mas eu entendi. Se ele fosse igual a mim, os dois já tinham tido um troço. Nós dizemos assim um para o outro: ele é o meu freio, eu sou o acelerador dele. E hoje isso é levado na maior alegria, né, amor? Tranquilamente. Quando as diferenças vêm, nós procuramos nos compreender e vamos vencendo no nome de Jesus. As tuas diferenças, elas podem servir de benefício e não de malefício. É para você crescer. No começo do casamento eu queria que o pastor Edivaldo fosse igual a mim. Não ia dar certo. Não ia dar certo. Ele tem o jeito dele, a forma dele. O que precisa ser melhorado é ele e o Senhor. Eu deixei de ser o Espírito Santo na vida do pastor Edivaldo. Porque eu queria convencê-lo de algumas coisas. Porque as coisas tinham que ser do meu jeito. Do jeito missionária Val de ser. Não ia dar certo, irmãos. Não ia dar certo. E isso tem tornado o nosso relacionamento, o nosso casamento mais tranquilo. Porque o que eu não tenho, ele tem. E nós vamos nos acrescentando e crescendo para a graça de Deus. Aleluia. Somos a equipe uma só carne que Deus deseja. Pastor Edivaldo nunca teve problema em não ir à rádio. Ele vai quando eu coloco a mensagem dele gravada. E ele sempre dizia: minha filha, o chamado foi para você, não foi para mim, para a rádio. Eu tenho o chamado que Deus me deu. Ele não tem problema com isso. Ele sempre foi conhecido como o esposo da missionária Val. Depois ele talvez vai contar algumas coisas. Não tem problema disso. Mas ele é o pastor Edivaldo, o meu marido, que Deus me deu para aprender tanto com ele e crescer. E essa construção, que tem 15 anos, e que vai durar muito, até o Senhor voltar ou nos chamar. Quando você se uniu ao seu cônjuge, iniciou uma construção, que o tempo que vai acabar, só o Senhor sabe. Até a volta dele, ou até que o chame para a sua presença, querido. Mas essa construção bela, que Deus colocou em suas mãos, permita que Deus vá trabalhando, vá agindo e vá fazendo o que já está na vontade dele para vocês. Como uma construção, existem profissionais e áreas muito bem definidas. Tem o pedreiro, tem o encanador, tem o eletricista, por aí vai. Cada um cumprindo o seu papel. Se de repente o pedreiro cisma de fazer algo que ele não foi chamado para fazer, ele pode deixar a construção danificada. Leva isso para você, para a tua casa, para o teu casamento. Deus designou homem, mulher, com papéis bem definidos. Muito bem definidos.
Se de repente a esposa quer ir fazer o que o esposo, não, meu esposo não fez, eu vou fazer. Xiii, vai dar problema. Cada um tem o seu papel, a sua função. Vivemos tempo onde mulheres querem assumir alguns papéis. Meu marido não faz, eu vou fazer. Ore. Deixe que Deus trabalhe no coração dele. Ore. Quando cada um assume o seu papel, aí está a beleza do casamento. E a construção continua. E a construção continua. Porque cada um vai assumir aquilo para qual foi chamado por Deus para fazer. A construção não para. E nem fica só com um, né? Carrega a lata de massa. E vai. E o está pesado, isso está pesado. Não estou aguentando, porque está carregando uma coisa que não vai fazer. Na construção do casamento, cada um tem o seu papel. Se o outro não está cumprindo, ore para que Deus fale ao coração. Mas não se sobrecarregue, levando um papel que não é seu. Não é uma construção baseada em homens, mas 100% na presença do Senhor. E Ele tem sua maneira de cuidar de cada um, de cada casal, de cada casamento, tornando uma construção sólida. Quando você se casou e eu, nós nos casamos com um objetivo, né? Não nos casamos para separar, não nos casamos para fazer o outro infeliz, não nos casamos para ficar brigando, não nos casamos para sofrer e nem muito menos fazer os filhos sofrerem. Porque quando a construção vai crescendo, vai chegando filhos e a família vai aumentando. Essa construção, você precisa depender de Deus para não abandonar a construção no meio do caminho, para você prosseguir e Deus dar o acabamento que deseja. A família não vem pronta. No dia que você estava lá no altar fazendo os votos, ali não está, não, está tudo certo agora. Nada. Ali foi o começo. Ali foi o começo. Seu esposo não veio pronto para fazer você feliz, não. Ele veio com uma bagagem, história de vida. A sua esposa não veio, aquela dona de casa maravilhosa, cozinhando, cuidando de tudo, uma beleza. Quando me casei, tudo que sabia fazer, macarrão instantâneo. Miojo. Falou Miojo. Era tudo que eu sabia fazer. A minha irmã, ótima irmã, chamou o meu noivo, até então, né? Olha, ela só sabe fazer macarrão instantâneo. Miojo. Eu não vou comer isso não, eu nunca comi e nem vou comer. Meu Deus, e agora? Os anos foram me aperfeiçoando na cozinha. Estou aprendendo. São 15 anos. Vou aprender. Mas uma coisa eu entendi. A minha responsabilidade como esposa. E o desejo de melhorar sempre. E vai se melhorando. Vai se aprendendo todos os dias. É uma construção. Estou melhorando. Vou lá na cozinha. Aí vou inventando algumas coisas. Estou aprendendo. Lembra que eu falei de ter paciência? Na construção a gente tem que ter paciência. Às vezes você começa uma reforma na sua casa, parecia que era um detalhe, né? Não, vou só mexer aqui nesse cômodo. Meu Deus. E a reforma vai durando, né? Leva isso para o teu casamento. É desse jeito. É assim. Você vai mudando aqui, vai mudando ali.
vai primeiro pedindo ao Senhor para você ser melhorado, para você se tornar melhor. Porque às vezes nós só queremos olhar o outro, ver o que falta no outro, e jogamos a culpa para o outro. Isso vem lá do Éden, né? Jogando a culpa no outro. Não. Assuma você o seu papel, os erros, e permita que Deus te torne melhor. Melhor para você e melhor para quem está à tua volta. O marido não vem pronto, a esposa não vem pronta, filhos não vêm prontos, aí a construção chega para eles, né? E se nós não cuidarmos com os filhos, desmorona, parece que a casa toda. Tem casais que quando o filho casa, se forma, pronto, acabou. Não. A construção continua. A casa tem que estar de pé, porque vai vir os netos. Vai vir os netos. Por aí vai. A construção continua, queridos. E muitos se preparam para tudo, mas não se preparam para o casamento. É verdade. Não se preparam. As pessoas se preparam para um curso, se preparam para uma universidade. Não é errado, nada disso é errado, irmãos. Mas só que a melhor construção nessa vida que Deus te deu é a tua família, é a tua casa. E para ela estar de pé, você tem que estar preparado em Cristo, e na presença do Senhor. Se prepare. Veja onde você pode ser melhor. Veja onde essa construção pode ficar mais bonita. Veja onde você pode se tornar melhor, para que a tua casa e a tua família seja inspiração para outros. Pastor Edivaldo e eu, hoje nós temos uma responsabilidade muito maior. Há 15 anos atrás, quando nós nos casamos, nós não tínhamos ideia do que o Senhor ia fazer conosco. Nós agradecemos ao Senhor a alegria de ouvir de casais que nos procuram para aconselhamento. Então essa construção que há 15 anos atrás era só eu e ele, hoje nós temos uma responsabilidade imensa diante do Senhor, de manter a nossa vida diante do Senhor, porque outros casais hoje nos veem como referência, irmãos. E eu falo isso para a glória de Deus. Amém. Agora a responsabilidade é muito grande. Mas dia a dia eu digo ao Senhor: Senhor, que a nossa construção cada vez mais sólida em Ti possa cumprir o Teu propósito, para a glória do Teu nome. Os pastores aqui, uma liderança, ela tem a imensa responsabilidade, né? De ser instrumento, de ser esperança para outros casais e outros casamentos. E Deus vai fazer isso com você também. A tua história pode ser inspiração para outros. A tua vida, o teu casamento, a tua família. Essa construção alicerçada no Senhor. Que bênção, irmãos. Eu agradeço a Deus por isso. Aleluia. Poder servir ao Senhor com a nossa casa, com a nossa família. O alicerce é a base sobre a qual se constrói um muro, uma casa, um edifício. O alicerce bem feito pode botar construção em cima, porque só vai crescer, só vai crescer, só vai crescer, para a glória de Deus. Neemias 4, de 13 a 20, a palavra diz assim: então pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e temível Senhor, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo isso, os nossos inimigos, que já o sabíamos, e Deus
tinha dissipado o conselho deles. Todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu naquele dia: metade dos seus servos trabalhavam na obra, e metade deles tinham lanças e escudos, os arcos e as couraças. E os líderes estavam também por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, os que traziam as cargas, os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra, e nas outras tinham as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida nos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E eu dizia aos nobres e aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro e longe um dos outros. Do lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vós ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Neemias 4, de 13 a 20. Aqui fala da reconstrução dos muros. Uns estavam vigiando o muro, outros estavam trabalhando. Isso mostra que para a nossa família, a nossa casa, você precisa se empenhar e não brincar com essa construção. Se você percebe que algumas áreas estão sendo corroídas com algum problema, não deixa a obra aumentar para você fazer os reparos. Faça reparos sempre. Amém. Sempre, onde precisar. Esses dias de chuva, a gente vai observando onde precisa dar uma melhorada, né? Aqui tá pingueira, aqui está isso, aqui está aquilo. Não vai deixar cair tudo. Há um tempo atrás, em uma outra casa onde a gente morou, eu percebi que tinha um probleminha. Eu disse ao pastor Edivaldo: amor, essa torneira precisa dar uma trocada. Esse cano, não, depois eu vejo. Ele não viu. O resultado? Aquele pequeno problema foi jorrar na parede da sala, que estava toda molhada, era o cano vazando tudo já. Pequenas áreas podem ser trabalhadas logo no início. Não deixe o problema aumentar. Na construção, vai ter momento que você vai precisar dar uma olhadinha para reparar, para que a construção permaneça de pé. Existem atitudes que só nós vamos realizar. Nosso empenho, nossa vigilância, sermos cuidadosos, atentos. Está alguma coisa errada? Observe logo. Talvez a sua esposa tenha falado de algumas áreas que está com problema e você faz de conta: não, depois eu vejo. Ah, que nada. Observe logo. E vice-versa. Quantos casamentos acabaram por coisas que poderiam ter sido melhoradas? Está vendo algum problema? Melhora logo. A internet, ela é um instrumento que, se bem utilizado, ajuda muito, mas atrapalha demais. Se isso tem roubado o teu tempo, se isso tem tirado você de estar com sua família, isso é uma área que precisa ser revista. É verdade. Várias áreas. A reforma, ela precisa ser bem patrulhada, para que venha o bom resultado. Ao criar homem e mulher, seus papéis e funções foram muito bem definidas por Deus. Se obedecermos às instruções do Senhor, iremos ter uma construção e alicerce firmes. E é muito bom ter um casamento, queridos. Essa sociedade, as pessoas dizem que nada, casar nada, casamento é bênção. Casamento é um presente que foi dado por Deus. É verdade. É bênção. Os ajustes, como toda construção, você vai fazer. Você e seu cônjuge.
Não apenas um, os dois. E eu finalizo aqui com o que está escrito em Eclesiastes 4, de 9 a 12. Melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa.